Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre componente em React. Bom, o que é um componente? Bom, como a gente podemos pensar em componente? O React, um dos conceitos muito fortes são componentes. Uma das formas de pensar em componente é quando a gente temos vários códigos na nossa aplicação que são repetitivos, né? Códigos basicamente que fazem as mesmas coisas ou são bem parecidos. Então, a partir desses códigos nós podemos pensar em componente, que a gente escrever o mesmo código e ser reaproveitado em vários outros pontos da nossa aplicação. Mas vamos ver aqui como funciona isso. A primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o nosso aplicativo da npm start. Esperar ele iniciar aqui. Agora que ele está iniciando aqui, eu tenho um Olá Mundo, né? Vou dividir a nossa tela aqui. Tá. Então aqui basicamente ele está imprimindo aqui esse Olá Mundo, né? Eu vou criar aqui o nosso primeiro componente aqui. Eu vou criar um componente aqui dentro de src new file. Eu vou chamar de app.js. Tá. E dentro desse componente eu vou criar uma função. Vou criar um function app. E essa função vai devolver um olá app. Tá. Essa função aqui eu vou querer usar ela daqui do nosso index. Então, a partir desse index aqui eu vou usar essa função. Então, vou voltar lá na nossa função, vou exportar ela para que eu consiga usar a partir de outro local. Então, eu vou dar um export default. Existe outra forma da gente exportar os nossos componentes, mas por enquanto vamos usar o export default. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma função chamada app que retorna olá app. Até então eu não é uma função simples, tá? Eu vou voltar aqui dentro do nosso index e eu vou importar aquela função. Import app from ./app. E aqui onde temos o Olá Mundo, eu vou apagar esse trecho de código e vou colocar a nossa função. Então, olha só, a partir do momento que eu troquei aqui, eu não sei porquê, mas eu precisei dar refresh aqui na minha aplicação. Geralmente ela faz isso sozinha, mas provavelmente deve estar acontecendo alguma coisa aqui e eu tive que dar refresh. Mas ok, a partir desse momento ela já apareceu aqui, ó, Olá App. Então, se eu vim aqui agora dentro de inspecionar e eu vim aqui selecionar o Olá App, nós podemos ver aqui, ó, que dentro da div root nós temos um Olá App, tá vendo? Então dentro da div root eu tenho um Olá App. O que está acontecendo aqui? A partir do momento aqui, quando ele chama addon, ele está procurando o elemento root, ele está chamando aqui essa função que devolve essa função app que devolve um olá app, e dentro do elemento root, que é esse elemento, essa div aqui que está dentro da nossa única página HTML, ele está colocando o retorno daquela função, né, que é o olá app. Show de bola. Vamos voltar aqui nesse Olá App. Até então aqui eu não tenho ainda é uma função simples, né? Então um componente em React ele tem a seguinte aparência. Eu vou apagar aqui esse Olá App e vou colocar aqui um H1 e vou colocar Olá App. A mesma coisa, só que dentro de um H1. De forma bem simples, um componente em React é basicamente uma função que retorna HTML. Então essa aqui seria a forma mais simples de pensar em um componente em React. Então eu tenho uma função aqui agora chamada app que retorna um H1 e que tem o valor de Olá App. Se a gente voltar aqui no nosso aplicativo, selecionar aqui, ó, vir aqui e selecionar o Olá App. Agora dentro da nossa div nós temos um Olá App, só que estão dentro de um H1. Então, basicamente
esse é um componente em React, é um componente, né, uma função que retorna HTML. Ponto. Show de bola. Agora, nós podemos também observar que a nossa função aqui, React, ela tem a extensão JS. Mas a gente poderia utilizar, já que aqui nós estamos falando de JSX, que é basicamente, né, você tem a união de JavaScript com HTML, eu poderia alterar aqui a nossa extensão para JSX. E ele já observa aqui que a IDE já reconheceu ali como React. Ó, ele botou já ali o íconezinho do React, que eu tenho uma extensão aqui que ele criou, que ele faz mostrar os ícones no meu VS Code. Agora, veja bem, eu troquei a extensão aqui, ele já deu problema aqui, então vou parar aqui esse código e vou iniciar novamente. E vamos ver o que vai acontecer, se alguma coisa vai mudar. Então, a partir do momento que eu parei o nosso app, iniciei novamente, veja aqui que nada mudou. Se eu vim aqui inspecionar elemento, ver o que é esse Olá App, tem ali, ó, H1 Olá App, dentro da nossa div root, que é da nossa única página aqui da nossa aplicação. Agora, o que eu quero falar com isso? É que, basicamente, você pode usar a extensão como JS para os seus componentes, como JSX. Qual que é a diferença? Para o React é transparente, não tem diferença. A diferença que nós vamos ter aqui, basicamente, é para a nossa IDE. Veja bem, aqui agora, se eu apagar aqui o Olá App e escrever aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui uns parênteses para ficar melhor, mas assim, enquanto, não vamos lá pegar aqui os detalhes, mas vou escrever aqui, ó. Se eu botar aqui, só escrever, ó, H1 e dar um espaço, olha só, ele já deu aqui pra gente um autocomplete. Então, se eu clicar aqui e dar um Enter, ele já entendeu que é H1. Se eu vir aqui, por exemplo, e apertar, ó, Strong, ele já meio que nos ajudou aqui, ó, deu autocomplete. Se eu botar aqui, ó, Olá App Strong, olha só, a gente vai voltar lá e agora dentro do nosso navegador, né, ele tem aqui um strong, ó, tá? Tem lá um strong que tem o conteúdo Olá App Strong. Então, basicamente é isso. Agora, se eu vim aqui, eu vou parar o nosso aplicativo e vou executar aqui, vou apagar a extensão JSX e vou colocar só JS e vou iniciar a nossa aplicação novamente. Tudo continua exatamente funcionando do mesmo jeito, né? Se eu voltar aqui e vir aqui, está dentro de um strong. Agora vamos voltar aqui na nossa IDE. Eu vou apagar aqui o nosso conteúdo e vou escrever strong. Vou dar um espaço. Olha só, ele não nos ajudou com autocomplete aqui, né? Então, basicamente, se você usar a extensão JSX, você vai ter a facilidade aqui de utilizar o autocomplete. Eu vou apagar isso aqui, vou utilizar JSX na extensão por enquanto aqui, tá? Então, vou voltar aqui, vou dar um strong, ele já nos ajudou. Olá, app. Então, basicamente é isso aqui. Um componente, quando a gente pensa em componente em React, vamos pensar sempre em código que a gente vai reutilizar, né? Que são bastante repetidos na nossa aplicação e a gente precisa fazer um reuso dele. Então, essa aqui é a nossa aula. Até a próxima, pessoal.